Pessoal, o primeiro episódio React do Work for Soul, e a gente teve uma convidada de peso aqui, Ana Paula Camargo. Eita. A gente falou sobre o assunto que tem dominado as mídias sociais do mundo do trabalho, memes, piadas, artigos, pesquisas, trabalho remoto, híbrido, presencial. Para onde a gente vai? Não perde esse episódio, não. Eu acho que os RHs de hoje, deste mundo hiperconectado, a gente vai ter que pensar como a gente conecta. Porque é além do trabalho. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Márcio Monson, está começando mais um Work for Soul podcast. Essa proposta nossa é de conectar as pessoas com seu propósito, de falarmos do mundo do trabalho de uma forma mais humanizada e espiritualizada. Não é isso, meu amigo Adeildo Nascimento? É isso, Márcio, e hoje a gente tá num episódio especial, porque vai ser o primeiro episódio do Work for Soul React. E a gente vai reagir. Novamente, nós pioneiros. Pioneiros, ninguém nunca fez isso. Uma inovação. Uma inovação total. Mas, assim, um assunto que a gente já queria falar aqui, já estava há algum tempo na nossa pauta. Antes de falar do assunto, está no vídeo, no YouTube. Clica lá no like, se inscreve no canal, porque isso você dá uma força para a gente propagar esse conteúdo de qualidade que a gente faz com carinho para vocês semanalmente. Para deixar um suspense, para agora você falar o assunto. A gente nunca te pediu nada, segue lá. A gente pede toda vez, né? Não tem como fugir disso. Mas o assunto que dominou foi motivo de memes, pesquisas, artigos, que é o bendito tema do trabalho híbrido, remoto, presencial e por aí vai. E hoje a gente trouxe uma convidada pra lá de especial, que tem uma bagagem absurdamente grande para falar tanto do trabalho presencial, híbrido, remoto, futuro, passado, que é a Ana Paula Camargo. Seja muito bem-vinda, Ana, ao Work for Soul. Ai, gente, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, né? Participar desse react aí, desse tema que tá super polêmico, é o tema preferido dos cafezinhos presenciais ou virtuais, né? Como é que vai ser e a gente não sabe ainda, mas é bom discutir, né? Sensacional. Deixa eu silenciar aqui meu computador, mas Ana, assim, uma boa parte da galera te conhece, imagine que quando a gente publicar isso aqui o pessoal vai seguir, mas assim, na tua trajetória teve várias empresas e multinacionais, grandes empresas e hoje startup, né? Dá um overview aí do que você fez com gente e gestão nesses últimos anos, hein? Bom, a minha jornada começou no mundo, né, das corporações, trabalhei muitos anos, quase 30 anos, e depois saí para um sabático, e no sabático eu colidi com o mundo das startups. Me apaixonei profundamente, hoje eu trabalho com várias startups, em estágio bem inicial, né? Quando a startup chega no seu product market fit, ela começa a dar aquela rampada assim, passar de 16 para 40, para 60. Ou seja, é startup raiz mesmo. Tem um monte de empresa aí que fala que é startup, mas já tem. Vamos falar assim, o nome, vamos dizer assim, que pouco importa. Se eles fizerem negócio, empreenderem, deixarem sua pegada no mundo, é o que tá valendo, né? Show de bola. Então, Ana, diga. A tua jornada corporativa é muito inspiradora. A gente estava conversando um pouco antes aqui, né? E muitos profissionais de RH nos ouvem aqui no podcast, né? Você puder falar um pouco dessa jornada, porque essa tua caminhada por diversas áreas, né? Na Renault, no caso, foi muito interessante. Fala um pouco pra gente. É bom, gente. Eu sou formada em publicidade. Os primeiros, 12 ou 14 anos da minha carreira, eles foram na área de comunicação, trabalhando para diversas empresas. Aí fui aprendendo, trabalhei em 6 empresas diferentes, de segmentos diferentes, e entrei na Renault nessa área de comunicação. E na Renault, essa questão da competência, aquilo que você é forte, muito bom, sempre foi um tema. E por conta de algumas competências marcantes, né, da minha personalidade, dentro da Renault eles me propuseram fazer coisas diferentes. Eu segui uma carreira muito cortada. Eu trabalhei, minha fase inicial foi na comunicação, depois eu fui trabalhar como uma assessora do vice-presidente, então aquela hora eu passei do desdobrar a estratégia para assistir a concepção da estratégia, que foi um divisor de águas para mim.
Depois eu fui para Lean Manufacturing, ferramentas de melhoria de produtividade de chão de fábrica. Outro extremo, né? Nossa senhora, mas eu vou falar, mudou minha vida para sempre. Legal. Né? Quando minha filha nasceu, eu montei o cockpit de troca de fraldas baseado no princípio da economia de movimentos. Né? Como se eu estivesse montando o posto de trabalho, o que usava mais rápido, mais perto, o que usava menos ali. Estilo Taylor, né? O Taylor falava e ele usava os conceitos dele pra tudo na vida, né? Ele dizia, pra tudo na vida tem um jeito melhor de fazer as coisas. Cara, Lean Manufacturing é tipo uma doença, né? Você vai ali naquele açougue, pegar assado no domingo, você tem fila, você já fica procurando onde é que é o ponto, né? O gargalo da linha de produção ali é uma doença. Enfim, mas foi uma doença boa, porque acho que, né, fez uma mudança de mindset, me deixou muito analítica. E na sequência de Lean, então, a proposta de ir para RH. Quando eu cheguei na cadeira de diretora de RH, que foi a primeira cadeira em RH, eu nunca tinha trabalhado com RH antes. Pô, que sensacional, né? Ou seja, na verdade, a competência, ela vinha antes de qualquer título de cargo ou área, né? Muito legal isso. Inovador também para a época, né? Sim, porque hoje, né, já faz praticamente 4 anos que eu deixei o mundo corporativo. E isso aconteceu, vamos falar assim, uns 12 anos atrás. É, muito legal, muito bacana. Acho que foi uma oportunidade, sou hiper grata à Renault por essas experiências bacanas que abriram, né, o caminho, a mente, as possibilidades. E depois, enfim, né, fiquei viciada nisso. E aí, quando eu senti que eu não tinha mais um desafio de tirar o chão, eu acho que foi a hora de buscá-lo fora da empresa, então... Então, ó, não é por acaso que você está aqui, Ana. Obrigado. Porque, assim, o nosso... A gente quer fazer o React hoje por... Como começou isso, né? Há um tempo atrás, as queridinhas do mundo dos benchmarkings, né? As top 3, top 4 que determinam as tendências no mundo afora... No início da pandemia, falaram que nunca mais o mundo do trabalho ia ser o mesmo, porque todo mundo ia trabalhar longe, ia ser remoto, full remoto. Uhum. E agora não, né? Estão fazendo justamente o caminho contrário, trazendo todo mundo para o escritório. E teve uma fala de um ex-VP de RH da Google, que disse o seguinte, olha, nem o híbrido vai sobreviver. A aposta dele, né? Tá apostando no contra aí, tá vendido, dizendo o seguinte, ó, nem o híbrido vai sobreviver, todo mundo vai ter que voltar para o presencial. E ele colocou 2 pontos específicos que primeiro lugar, as pessoas que não vão até o escritório, elas são desprestigiadas quando se trata de promoção, aumento de salário e por aí vai. Aquela velha história de que quem não é visto não é lembrado. Uhum. E o segundo ponto dele, que talvez causou mais impacto, os chefes querem a galera de volta no presencial. E agora também, mais recentemente, o próprio Google anunciou bilhões, aí na casa dos bilhões, de investimento em melhoria dos escritórios. Porque sentiu que a galera não quer meio que voltar full para o escritório e que se der uma melhorada lá no escritório, né? Eu não sei o que eles vão fazer agora, porque já tinha escorregador, tinha tudo que você precisava lá para videogame, por aí vai. Mas agora tem essa aposta. Então, em linhas gerais, assim, overview. Como é que você está vendo hoje essa questão do trabalho híbrido, remoto, presencial? Como é que você vivenciou isso dentro da pandemia com as startups? E o que você está vendo aí em overview, assim? Porque depois a gente tem comentários aqui, a gente vai reagir mais ao tema. Legal. Sempre que a gente está num tema polêmico, assim, como esse, eu sempre gosto de pensar se a gente tem alguma experiência anterior que a gente possa se basear, né? Tipo daquela época que o mundo ainda era presencial, etc e tal. Quem trabalhou em grandes empresas, que foi o meu caso, foi o seu também, né? A gente sempre viveu remoto com alguém. Desde que eu trabalhei para a primeira multinacional, eu tinha chefe na Alemanha, que me via uma vez por ano presencialmente.
E nessa época, a videoconferência era aquele negócio chique, que a gente tinha que ligar na mesa e tal, e que bucava a videoconferência, era assim, tinha que ser rápido, porque era uma na firma, né? Que não tem nada a ver com o que a gente vive hoje, que a gente tem videoconferência o tempo todo. Ou seja, a gente tem face-to-face real. Não é touch, mas dá pra ver, dá pra pegar reações, dá pra sentir tom de voz, né? E todo mundo diz, todo mundo, né? As pesquisas dizem que 90% do que você fala tá nesse frame. Então, pô, tá dentro, né? A gente sempre viveu remoto. A minha equipe na Renault, eu tinha uma parte que estava em Curitiba, uma parte em São Paulo, uma parte em Resende, uma parte no Rio de Janeiro. Era remoto. A nossa reunião semanal de equipe, algumas pessoas em volta da mesa e outras na videoconferência. E eu desprestigiava um mais ou menos porque ele estava remoto ou não? Por favor. Bom, mas assim, já começando... Eu posso entender, então, que você é uma defensora de que o remoto vai continuar e que o híbrido é uma coisa que veio e que vai permanecer. Meu ponto aqui, Adeudo, é que o remoto sempre existiu e a gente soube trabalhar com isso. Tá. Acredito que o oposto também existia. Vou dar um exemplo. Empresas que todo mundo trabalhava naquele lugar, né? Que eu acho que é a maior parte dos casos, né? Mas tinham pessoas que já viviam uma vida remota, mesmo trabalhando no mesmo prédio. Porque tinham aqueles que, em vez de falar com o colega que estava do outro lado da mesa, ele mandava um e-mail. Fala sério, gente. Sempre existiu remoto com todo mundo no mesmo prédio e sempre existiu remoto com pessoas espalhadas e a gente precisou discernir, ou seja, já há uma certa competência instalada para a gente lidar com isso. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Bom ponto que você colocou, ou seja, nas grandes empresas, antigamente, tinha o remoto. Mas não tinha política, por exemplo, para esse tipo de coisa, que nem tem agora, né? Vou te dizer, por exemplo, você tinha o chefe que estava na Alemanha, você tinha a galera que trabalhava lá, mas era a condição da função, vamos dizer assim. Hoje as empresas estão vivendo criação de políticas para organizar o trabalho remoto. E daí está entrando em questão aqui uma questão que antigamente eu acho que não tinha, me corrija se tiver, que é tipo assim, por que ele pode e eu não posso? Antigamente não tinha isso, né? Porque era uma condição da posição. Hoje eu acho que é uma condição meio que social, né? Não, é assim... Vamos fazer a resposta em 2 etapas, né? A primeira é que, logicamente, a pandemia abriu essa possibilidade para muita gente. Gente, era legal ter uma chefe na Alemanha, um chefe na França, um chefe no México. Eram coisas muito bacanas trabalhar nessas equipes. Para mim era esse o caso, mas a gente também trabalhava em projetos multidisciplinares. Gente, um carro é construído a muitas mãos em escala mundial. Hub na Índia, hub na França, na Romênia, no Brasil, então, ou no Japão. Assim, a gente sempre soube produzir coisas assim. Por que é diferente agora, quando a gente parte de uma experiência que deu certo para uma homogeneidade que pode dar certo também? Então... Se deu certo no micro, por que não vai dar no macro? E a pandemia propiciou este macro para todos. E todo mundo pegou um gostinho, né? Diferente da época que eu vivi no mundo corporativo, eu ia para a empresa e a gente se falava remotamente do telefone fixo da empresa. Hoje é completamente diferente, né? Hoje que eu trabalho com startups, enfim, vou para o balé de manhã, às 7h30, 8h30, chego em casa um pouquinho antes das 9h, se eu tenho reunião 9h30, eu tô de saia de balé e meia calça, e em cima uma camisetinha linda, tal, e eu tô fazendo reunião e ninguém tem nada a ver com isso. Ou seja, é um facilitador a mais que eu tenho no meu dia a dia de trabalho que me permite fazer mais coisas. Mas fazendo o link com o que você falou, então quer dizer, ou seja...
Antigamente, o teu chefe que estava na Alemanha, que trabalhava e conversava com você uma vez por mês e tal, nunca te desprestigiou pelo fato de não estar perto, certo? Ou seja, então se a gente pegar o que o cara lá disse e falou assim, não, essa galera que não aparece no escritório, eu não vou levar em consideração. Ele não conheceu uns líderes como o teu chefe, por exemplo, que sabia lidar com isso há alguns anos atrás, até antes de Zoom, FaceTime e por aí vai. Edildo, a gente sabe, né, que sempre teve chefe que soube reconhecer performance e teve chefe que soube reconhecer puxa-saco, né? A vida não mudou, né? Tem coisas que o mundo evolui, mas tem coisas que nunca virtual, mudam. presencial, a gente tá de novo na mesma. A gente sempre trabalhou nessa cadeira de RH estimulando gestores que queriam reconhecer o seu peixinho, né? Às vezes dava para sacar que o peixinho era porque o cara dava muito resultado, eu entendo. Às vezes era porque ele puxava muito o saco do chefe mesmo, né? E ele tinha dificuldade de não dar um bom aumento ou um bônus para aquela pessoa, e a gente precisava desafiar muito este líder de time. Acho que o mundo que a gente está vivendo hoje, ele só traz mais desafio para a gente ter líderes mais capacitados, mas sempre vai ter gente boa e gente ruim. Pra tudo, né, Adildo? É legal, teve o Eurico lá nos comentários, Eurico Garcês lá no meu LinkedIn, ele colocou assim, ó, concordo com a parte de que os chefes querem que a galera volte. Agora precisamos ver o que pensam os líderes. É um novo paradigma, né? Desenvolvimento das lideranças dentro de um cenário muito mais desafiador, que traz esse elemento novo da conexão remota e você ter realmente que criar novos indicadores, né? Que antes muitas vezes era baseado em olho no olho e você agora tem que trabalhar com um time focado mais em performance, em entrega. Isso é um desafio para o gestor, né? Mas é legal, Ana, você trazer porque está se falando muito sobre isso, então não é grande novidade a gente trazer esse tema. Mas o que a gente queria trazer justamente é um olhar diferente. E você já traz como primeira questão que é um resgate. Mas espera aí, gente, não é tão novo assim. Então, será que a gente não pode olhar para as boas práticas das organizações que já faziam isso com eficiência e se inspirar um pouco, né? Então, acho que já é um ponto interessante, porque às vezes as pessoas trazem isso com um certo ineditismo nas redes sociais, que parece que se criou agora, né, o trabalho remoto. Sempre existiu. Agora, claro, disseminou para muitas pessoas que não estavam acostumadas. E aí eu trago um ponto, né, colocando mais lenha na fogueira. A maturidade profissional. Porque muitas vezes esse modelo que você trouxe exigia uma certa senioridade, digamos, emocional e psicológica para você conseguir ter realmente uma organização, trabalhar focado no resultado, que nem todos estavam preparados. Era uma certa camada ali de gestão que tinha esse foco remoto. Agora, isso veio para nível analista, técnico, enfim, né? Como é que é essa questão de realmente você ter uma maturidade profissional, das pessoas saberem trabalhar do outro lado, né? Saber trabalhar sem ter que ter alguém ali cobrando ou fiscalizando, né? Como é que você vê isso? É um desafio mesmo, lógico que isso requer que a gente saiba deixar bem claro o que é que se espera, né? Qual é o entregável, o resultado, o comportamento, tempos de retorno, como é que você se conecta, porque hoje desaparecer, dar aquele ping e desaparecer tá fácil, né? Mas eu acho que essa geração nova que está vindo para o mercado de trabalho agora, eles aprenderam a trabalhar no remoto jogando. Jogam remotamente com o mundo inteiro e sabem entregar os desafios. O desafio é mudar de fase, como é que faz isso? Um pergunta para o outro como é que faz e eles descobrem como faz e vão mudando de fase no jogo e chegando mais longe no jogo. Sim, antigamente podia dizer, quem tem mais senioridade, tudo bem. Agora a gente tem uma competência em quem tem menos senioridade profissional, mas mais senioridade para saber jogar em time remoto. Cultura. Lógico, aprenderam a jogar remotamente. Isto posto, né, dizendo que a gente tem competências instaladas, acho que o dilema do presencial, remoto ou híbrido, ele é uma questão que a gente vai precisar lidar de fato. Hoje eu trabalho com várias startups nesse estágio inicial, trabalho com empresas médias também, e eu tenho de tudo. Eu tenho a empresa que decidiu que não adotaria nada híbrido ou remoto. Ia ser full presencial. Full presencial por crença da liderança.
Eu tenho empresa que está trabalhando híbrido, flex, como o colaborador quiser. Eu tenho empresa que é flex e remote first. Então, se estamos todos juntos, abriremos nossas telas e faremos reunião. Porque a gente privilegia quem está remoto. Tem uma startup que é o contrário, é híbrido como você quiser, mais presencial first. O que é uma solução genial também. Também, é verdade. Porque eles montaram as células de modo que vira a tela e monta um núcleo de trabalho com quem está híbrido e com quem está presencial, né? Tipo misturado. Todas as carinhas dentro da sala. E eu acho que tem neste mundo que a gente está vivendo espaço para tudo. É só fazer uma piadinha aqui no Remote First, daí que surgiu aquele meme que diz o seguinte: depois do e-mail que podia ter sido uma reunião... Não, depois de uma reunião que podia ter sido um e-mail, vem aí o trabalho presencial para reunião pelo Teams, né? Eu vi mesmo, eu li isso ali, né? O cara vai lá, se desloca para chegar lá, abrir o computador e se conectar com a galera no Teams. Em tempos de polarização, é legal você trazer isso, porque as pessoas estão começando a ter um pensamento só 0 ou 1 na rede social, né? O direito ou esquerda, ou presencial, ou remoto. E, na verdade, o que você está trazendo, Ana, é justamente uma adequação à realidade, à cultura de cada organização, de cada segmento, de cada time, né? De cada perfil de função, que também algumas não tem como ser remoto. E isso é muito legal, né? Abrir a cabeça, principalmente os RHs, para as possibilidades, né? Eu acho que nessa questão é super importante que o líder posicione. Como eu trabalho hoje com empresas que eu sei quem é o dono tem um nome, não é um CEO, né, na 10ª camada hierárquica. Assim, o dono e o bolso tá bem perto. O importante é a gente entender quais são os prós e os contras da solução que a gente vai adotar, né? As benesses e os riscos daquilo, e a gente ser super claro. Porque tem alguém que vai curtir essa tua possibilidade. Tem alguém que isso que você está ofertando vai casar perfeitamente com o tipo de experiência profissional que ele quer. E nessas 3 empresas que eu comentei agora, nas 3 empresas a gente tem um ambiente de trabalho super bacana, as pessoas adoram trabalhar nessas empresas e tá tudo certo. Que legal. Então um ponto aí já é a questão de como construir o modelo, né? Porque se ele veio top-down, eu penso que talvez só engula por um tempo, mas depois vem o The Great Resignation, lá, o pessoal saindo e o mercado se reacomodando. Você concorda que a forma mais democrática, entendendo a necessidade do cliente, do business, abrindo para o time, gente, olha, eu gostaria que fosse assim, mas tem necessidade também dos outros stakeholders aqui. Vamos construir algo em conjunto? Eu acho que isso já é um bom passo para começar um modelo que funcione? Eu acho que sim, mas quando a gente fala que tem um walk the talk, para mim a primeira conversa tem que ser, neste caso, né? Tem que ser com o dono da empresa. Porque não adianta nada a gente dizer que é bacana, que a gente trabalhe num mundo híbrido ou remoto, etc. e tal, e a pessoa não tem aderência àquilo. Então, a gente vai ter sempre uma pessoa se queixando, achando razão para questionar por que fulano não está ali, por que ciclano não está. Eu acho que é importante a gente entender quais são as razões que levam aquele líder a tomar uma decisão de que na empresa dele, né, que é de todos, lógico, mas que é essencialmente ali dele, por que ele está escolhendo aquilo. A gente precisa deixar super claro. E isso funciona. Acho que a clareza pode ser que perca um profissional, faz parte do risco que está avisado antes, né? Mas primeiro, importante eu acho que é a clareza do modelo que a gente está adotando. Ponto. Depois vem o que está acontecendo no mundo, tá? Então, por exemplo, nesta empresa que adotou híbrido do jeito que você quiser. Flex total. Flex total. Quando você diz flex total, escolha você, enfim, o CEO está ficando mais sozinho no escritório. Porque quando a opção é escolha, as pessoas estão ficando escolhendo em casa, né? Em home office, em casa. A quantidade de pessoas indo para o escritório é baixíssima, baixíssima. Tá? Sei lá,
vamos pensar um número aqui, 5, 10%, se tanto. Então, a recente pesquisa do LinkedIn dá conta de que quase 80% dos trabalhadores, ou dos pesquisados, se ligou que precisa ter flexibilidade na jornada de trabalho. Porque experimentou. Né? Eu lembro que no começo da pandemia foi meio que chocante. Meio difícil. Lá em casa foi difícil, até todo mundo se adaptar. Depois que adaptou, você falou, cara, por que eu não fiz isso antes, né? Porque você tem essa possibilidade. Assim, se você for escolher, minha visão do escritório é tudo que é processualizado, sistematizado, que está debaixo da minha rotina de trabalho, fazer em casa dá a impressão que é melhor. Porque você tem menos distração depois que as coisas estão legais em casa, tem o teu local de trabalho e tal. A interação com as pessoas presencialmente é legal para criação, para discussão, para Mas isso acontece no dia a dia das pessoas muito pouco. A maior parte do trabalho da galera mesmo é cumprir a rotina do trabalho que ele tem que fazer, né? Então a casa ficou muito bom. É isso, ó, o escritório vai ficar esvaziado mesmo, né? Não, e é bem engraçado, Adildo, porque eu saí do mundo corporativo num presencial total. Uhum. E quando eu comecei a trabalhar com as startups, eu tinha um escritório na minha casa que eu nunca usava. Né? Mentira que eu nunca usava. Eu usava quando eu tinha reunião com o Japão às 4 horas da manhã, que eu não ia para a empresa, né? Que era o meu remoto com a equipe que ficava lá. Então eu usava, né, para um trabalho tipo remoto. Mas quando eu comecei a trabalhar com as startups, eu ia para lá e trabalhava de lá. Olha que coisa, né? Eu comecei a usar... uma coisa ou outra, eu vou, né, atender uma mentoria em casa e depois eu vou pra lá e tal. E daí eu tive uma fase de transição, assim, mas eu ainda tinha um apego com o presencial. Eu preciso... Comigo foi assim também. Eu preciso encostar, pegar, beijar. Eu sou assim, né, gente? Eu sou assim, entendeu? Eu gosto do aperto, do pegar, né? E daí foi radicalmente pro no touch, né? E hoje eu até volto um pouquinho, mas hoje eu tô mais no virtual do que no presencial. Ainda que algumas das empresas com as quais eu trabalho, uma é no presencial, mas é fora de Curitiba, eu já trabalhava no virtual com eles. E as outras, uma no Rio de Janeiro, nunca encontrei o fundador. Nunca encontrei, mas eu, amo de paixão. Nossa, conexão profunda. Mas então, esse ponto que você tá falando volta naquela questão do desprestígio, né? Tipo assim, se eu não tô te vendo, eu não vou te promover e não vou te dar aumento de salário. Mas a minha visão é que, mesmo assim, né? Mesmo assim, a pessoa pode optar por trabalhar no movimento remoto. Eu quero ser remoto, eu quero trabalhar de casa. E tudo bem se você me desprestigiar na hora da promoção, desde que eu continue aqui fazendo. Porque o que aconteceu, né? Liberou de um monte de gente não precisar mudar, por exemplo, para as grandes capitais, né? Então hoje você pode contratar pessoas lá na cidade onde ele mora, no interior, que tá cheio de talentos no interior, e o cara pode continuar lá. E ele fala assim, cara, eu troco a minha promoção... porque eu tô aqui na minha casa, na minha cidade, com a minha família, né? Então os caras também não levam em consideração que o cara talvez não queira, assim, tanto ser promovido, assim, como antes. Isso trouxe um efeito colateral positivo, que é a diversidade que a gente tem, né? De culturas, a gente consegue trazer gente de mais localidades, isso cria um dinamismo para os negócios interessantes nesse aspecto. Eu tenho vivido isso aqui no Select e tá muito legal, assim, porque a gente nunca teve pessoas fora de Curitiba. Agora tem gente no Rio de Janeiro, tem gente no Nordeste trabalhando com a gente. Como é rico, como é bonito ver essa diversidade funcionando na empresa, né? Não, bem bacana. Semana passada a gente estava fazendo cálculo. Uma dessas era presencial, fechou escritório na pandemia, o clássico que aconteceu com muitas empresas. E hoje, apenas 44% dos colaboradores estão em Curitiba. O restante, todo fora de Curitiba, dos lugares mais diferentes possíveis, né? Paraíba, Campos de Goytacazes, umas cidades que a gente nunca ouviu falar, Amazônia, né? Manaus, né? Não Amazonas. Impressionante
os sotaques diferentes numa reunião. Isso daqui era permitido por uma grande empresa que tinha suas operações espalhadas no Brasil. Mas por uma empresa que tem Uma 20 ou startup, 40 funcionários, isso não era permitido. Imagina a riqueza que é esse tipo de relação. É muito bacana. E quando a Deildo diz assim, mas pode ser que eu abro mão do meu aumento, da minha promoção, etc e tal, mas eu prefiro ficar aqui na minha paz. E não é verdade, porque ele não abre mão, porque se aquela empresa, ele for um profissional competente, aquela empresa não contratar, outra o contratará em regime remoto e pagará mais caro. E o considerará para ser promovido e ser gestor. Mas eu acho que assim... gente, gente boa sempre tem espaço, né? Mas esse é assim, eu acho que o Brasil são vários Brasis, né? Desde o trabalho análogo ao escravo até o suprassumo da tecnologia. Tem uma massa hoje que ela ainda tem medo, uma boa parte, é medo de perder o emprego, então o chefe vai lá e fala, cara, é todo mundo presencial e boa, e se não tiver você, tem quem quer. Mas eu acho que é nesse sentido que eu digo que mesmo esse que está trabalhando nessas empresas pode ter essa opção de, cara, não, tá bom, não precisa me considerar. Porque sabe o que aconteceu? Teve várias empresas também que não são grandes empresas, são médias, não são da era da tecnologia, mas quando a pandemia veio, todo mundo foi obrigado a ir para o remoto. Esses caras começaram a contratar remotamente. Sim. Coisas que nunca tinham feito. Aí agora passou a pandemia, daí ele fala assim, não, beleza, agora volta todo mundo para cá. Só que não dá para voltar todo mundo para cá porque ele contratou um cidadão lá na Paraíba, sei lá. E agora eu sou o cara que tô aqui em Curitiba, por exemplo, e você tá me mandando vir pro presencial. Daí eu falo, por que eu tenho que vir pro presencial e o meu amigo lá da Paraíba não, né? Então, cara, esses gestores mesmo, a pandemia criou essa condição agora de que é injusto, né? Ou você volta atrás, porque, concorda, vai ficar difícil montar política assim, né? E aí entra outro aspecto, só para complementar, que é modelos diversos dentro da própria empresa. Nós hoje aqui temos os 3 modelos. Eu tenho full presencial, eu tenho o híbrido, tem parte da equipe full remoto. Então, mas já era o que acontecia, porque você pega a galera, por exemplo, de linha de montagem, nunca fez remoto. Porque o cara tinha que ir pra linha, né? E vai continuar precisando E os caras tinham a maturidade de entender, né, naquela época já, cara, que a minha função não pode ser remota, porque eu tenho que vir aqui, tenho que usar o hardware da empresa, a ferramenta, não dá para fazer lá, né? Então é muito legal o que você trouxe, que não tem nada tão novo assim, né? É só aprender com o passado. Eu acho que tem a amplitude desse movimento. Muitas pessoas passando por isso e tendo novas experiências em relação a isso. E eu acho que tem muitos gestores que também passaram por essa experiência. Hoje ainda, eu estava numa dessas startups e a pessoa estava me contando que o marido passou, né, tá passando por isso, a empresa tá pedindo que retornem, e aí ele ouviu a gestora dele dizendo, mas a gestora dizendo assim, gente, por favor, né, eu não quero voltar. E daí ele olhou pra chefe dele e falou, oba, eu também não. Entendeu? Acho que tem muitas pessoas que estão sendo picadas no bom sentido por isso. Se a gente deixar por livre escolha, muitas pessoas não voltarão. Mas tem pessoas que vão se sentir confortáveis num contrato que precisa ser presencial, beleza. Vão existir pessoas que vão odiar um presencial e que vão buscar um trabalho que seja remoto ou híbrido, alguma coisa que dê mais certo com aquilo que ela está projetando para a vida dela. E não tem certo e não tem errado. Acho que tem espaço para tudo, para todas as posições hoje, e acho que tem empresas que vão corresponder a esse desejo de todos os profissionais. Mas enfim, né? Sempre haverá pessoas que vão se sujeitar e pessoas que vão desafiar o sistema. E não tem certo nem errado, e também não tem o novo e o antigo, né? Porque uma pessoa comentou, só que eu anotei só o comentário, não sei quem é, Deus, se você diga aí, depois dar os créditos. Ela falou assim, adotar padrões antigos quase sempre vão na contramão do desenvolvimento humano e tecnológico.
Falei, gente, presencial agora virou retrocesso. Então, assim, as pessoas estão achando que assim, estar presencial é um antitecnológico, né? E, na verdade, você falou antes, assim, a comunicação, ela é menos do que a gente fala e mais do que a gente expressa, que a pessoa capta, né? Então, assim, eu, particularmente, sou que nem você, assim, eu sou sinestésico. Eu gosto de estar junto, olho no olho, vamos conversar, vamos tomar um cafezinho junto. Quando começou a pandemia, eu fiquei nesse escritório aqui, primeira semana sozinho, deu uma deprê. E eu não sou de postar no LinkedIn, eu fiz um textão no LinkedIn, eu não gosto de eu detesto textão, mas eu fiz um textão. Primeira semana, eu falei, gente, se o trabalho, o empreender for para isso, para estar sozinho remotamente aqui, eu não quero isso para mim. Porque lá em 2006, a minha primeira empresa que eu tive, eu vendi. E eu pensei, vou virar trader, né? Vou virar trader e agora eu vou só ver de bolsa. Fiz uns 3 cursos de análise gráfica, fundamentalista. E aí fiz um escritóriozinho lá. E era recém-casado, casei em 2004. E agora eu vou remoto, sim, e trader. Gente, passou 3 meses. Não aguentava mais. Não é vida ficar na frente de uma tela só olhando o gráfico aqui. Então, eu penso que o autoconhecimento, a pessoa trazer para uma análise pessoal, depois da função, depois do time, do meu negócio, do perfil dos meus clientes, o segmento que eu atuo. Essa análise, ela vem em camadas, né, radiais, assim, né, da pessoa, do indivíduo, para o time, para o negócio. E não tem certo ou errado. Então, as pessoas também não pensarem isso. Não, agora então o presencial é coisa do passado. O quê? O trabalho é presencial? Nossa, que coisa antiga. Também não é assim, né? Não, claro que não, porque senão o vinil não teria espaço no mundo de hoje, né? Porque a gente tem Spotify, o que leva alguém a querer um vinil? Ué, só porque ele gosta e ponto. E ninguém tem nada a ver com isso. Eu acho que essas possibilidades que o mundo moderno nos propiciam hoje, né? Tem escolha para tudo, tem para o que você gosta, né, Márcio? Não tem uma moda imposta, tem múltiplas modas, não tem um jeito de você ouvir sua música, tem múltiplos jeitos, tem ao vivo, tem no Spotify, tem no... Ai, não, eu amo o meu LP, ame! Tá tudo certo. Mas toca a sua vitrola, numa boa. Eu acho que aí é que tem, acho que uma boa parte, não sei precisar quanto, mas tem o lado do dono de abrir mão de que a escolha não é dele mais. Porque você sempre diz assim, cara, né, eu vejo isso em alguns locais. Cara, não, é eu que escolho a hora que você chega, a hora que você sai, o que você faz e tal. Quando você empodera as pessoas para que elas escolham, você tá abrindo mão dessa decisão. Sai do comando, controle. Sai do comando, pessoa, cara. E acho que essa é a grande dificuldade. E assim, a maior parte da motivação é regida pelo medo. E esse cara tem o medo dele de que, cara, como é que eu vou controlar aqui? Como é que eu vou saber se os caras estão trabalhando ou não? A gente chegou no início da pandemia, teve casos esdrúxulos, né? Das empresas colocando aqueles softwares que ficam rastreando o movimento do mouse, do teclado. Galera que queria que a galera tivesse com a câmera aberta o tempo todo para... Rodrigo, mas isso também, veja, que foi um efeito colateral porque as pessoas se folgaram também, né? Vamos falar sério. Teve gente que se folgou. Teve gente que aproveitou o momento também para se jogar nas cordas. E aí você não tinha uma gestão... A gestão não foi tão rápida, quem não estava acostumado com o remoto, não foi tão rápido em conseguir readequar a gestão para indicadores, tudo, ainda tinha... Metodologia de trabalho. Okay. Sei lá, e aí, muitas pessoas... Olha, a nossa área, Ana, a nossa área tinha desenvolvedor trabalhando... Eu falei com um parceiro de negócios aqui que falou, eu peguei o cara trabalhando com 3 empresas. Então, assim, por outro lado, teve esse abuso. Então, aí veio o efeito colateral, que também era a pessoa que queria controlar do jeito antigo. Né? Na verdade, eu acho que eu trato muito assim, ó, nós somos uma parceria aqui com o time. Para que a gente levanta de manhã, gente? É para atender o cliente, para entregar resultado, é para entregar valor através do nosso software na realidade dos RHs. É isso que move a gente, né? Estamos fazendo isso. O que significa esse valor na minha área? Customer Success, suporte técnico, marketing. Então, cada um internalizar isso, se a pessoa está com consciência tranquila, não, estou entregando o meu melhor. Né? Então, está tudo certo. Mas demorou um pouco. Então, por isso que gerou um pouco disso. O cara ver se o cara está trabalhando ou não, porque o cara se folgou lá, nem não tem notícia do cara. Então tem que dar um desconto também, né? Tem até... Oi, pois não. Não. Não, eu ia falar que o que aconteceu, e eu fiquei sabendo de um caso aí, de uma empresa,
Não sei se eu já contei isso aqui, não. Não Se a tem gente falou problema, pode. no backstage, mas é que agora o tema é esse. Teve uma empresa onde um dev, Ana, chegou e tava se despedindo da galera, porque ele ia trabalhar em outro lugar. Então, reunião, galera toda no Zoom, obrigado e tal, sucesso e tal. E tava aqui o meu tech lead aqui, eu dei tchau pra ele e tal, beleza. E tô indo pra uma outra empresa, não falei qual. Quando eu vou fazer o onboarding na outra empresa, adivinha quem tá lá na outra empresa? O tech lead. E a galera não sabia. E quando foram mexer os paus, descobriram que esse tech lead estava trabalhando em... esse tech lead tava trabalhando em vários lugares, entendeu? Aí quando isso me chegou ao conhecimento, eu falei, cara, das duas, uma. Ou esse cara é um avião, porque ele tá conseguindo trabalhar em várias empresas e tá entregando. É um gênio. É um gênio. Ou as empresas não sabem medir performance da galera. Né? Pois é, né, Adeudo, mas mas... é catastrófico. Né? Não, mas voltando, né, eu sempre gosto de fazer correlação, né, com o passado e tal. E que empresa que não tinha o quebra-mão, que conseguia passar 10 anos na firma, gente. Para! Nunca ouvi esse termo. Né? Quantas vezes você não chegava atrás de alguém e a pessoa estava na internet, Miguel. né? Fazendo outras coisas, ou pior ainda, na época do Xerox, ele estava imprimindo o trabalho da faculdade lá no Xerox, da firma, né? Nada novo, então, também. Então, gente, eu acho que tem... Lógico que você pode exponenciar as coisas. Também na pandemia, acho que a gente enfrentou questões de um isolamento tão rápido como o que você viveu aqui, que deixou muita gente desnorteada. Lógico que tem quebra-mão em todas as situações. Teve gente que conseguiu, de uma maneira mais fácil, trabalhar para 2 ou 3 lugares, certo? Ao mesmo tempo. Talvez muito eficiente, tá tudo certo. Talvez pouco eficiente, e aí tá tudo errado, porque 3 empresas não conseguiram perceber a falta de eficiência dele. Mas sempre teve gente assim. Sempre teve gente que roubava 15 minutos por dia, porque ele batia o ponto faltando... Como é que era? Não 15 minutos, 15 para a hora de sair, ele batia 14 para a hora de sair, ou 4 para a hora de sair, para roubar 5 por dia. Né? E nós vamos fazer o quê? Então, essa questão do desapego ao controle e do olhar mais voltado para o trabalho, para a real entrega... É isso que faz um líder diferente. Temos empresas que estarão totalmente presenciais e darão resultado. Temos empresas que quebram totalmente presenciais. Temos empresas que já eram remotas antes e que davam certo. Empresas que quebraram sendo remotas. Porque o que faz a diferença é o time e o líder. Quem é esse time que é escolhido para se conectar com uma missão? E quem é esse líder que tem esse encantamento que, né, junta o corpo e a alma e faz as pessoas entenderem o trabalho com outro significado. Faz as pessoas se doarem, carregarem um caminhãozinho por ele. Né? Sempre tivemos isso. Equipes dentro da empresa que davam muito resultado e equipes dentro da mesma empresa que tinham as mesmas condições, o mesmo salário, política salarial, ambiente, etc. e tal, e tinha um resultado pífio. Porque tinha um líder que fazia diferença, um que as pessoas admiravam e seguiam e outro que as pessoas odiavam. Pesquisa de clima. Presa a 90, tinha um cara que tinha 30 lá dentro. Agora, deixa eu me diz aqui na tua visão, Ana, porque... Eu vou pegar um comentário aqui da Gisele Moraes. Ela falou assim: me surpreende uma empresa tão pra frente, entre aspas, como é o Google, querer ser 100% presencial. Na verdade, o Google não quer ser 100%. Mas eles não querem que as pessoas tenham escolha também. Porque quase todas as grandes, as big techs aí, eles estão indo pro modelo híbrido, mas você tem que cumprir um período no escritório. Não dá, tipo, você escolha 100% do colaborador. Na tua visão, o que você acha que está por trás dessas decisões aí? Adeildo, vou falar para você que é bem, não estando na realidade, bem difícil fazer uma inferência sobre isso. Que é estranho, obviamente é.
assim, uma empresa que está espalhada no mundo inteiro, que trabalha em rede no mundo inteiro, tomando uma decisão dessas. E que Lógico. o concurso, Hall of Fame de Great Place to Work, né? O escritório do Google foi por Sim. diversos anos o the best place no To mundo. work ever, forever and ever, né? É. Então, assim, qual é a raiz da decisão? Eu não sei. Eu acho que eu estaria sendo leviana, mas eu adoraria saber qual é a razão. Porque é a empresa que mais trabalha analytics no mundo. Sim. É a empresa que tem os cases quantificados e analisados, aquele projeto... como é que chamava ele? O projeto lá que tentou descobrir o que fazia uma empresa ser performante. Não tô lembrado. Eu lembro só que eles tinham... Lembra que o Google foi o primeiro na lógica lá do organizações que aprendem, que era ter espaço para as pessoas pensarem, né? Que você tem um dia por semana. Que você não projeto precisa... pessoal, projeto... E que você pode destinar, e que os melhores produtos, os produtos mais rentáveis do Google surgiram dos momentos de reflexão descomprimida da galera, Gmail, né? Gmail foi um projeto de uma pessoa do Google. Né? Dessa pegada. Então, assim, eles sempre tiveram na crista da onda. E agora estão até botando mais dinheiro para melhorar o escritório, pra galera querer voltar. Querer Será voltar. que não é um pouco, assim, divagando, né? Eu vejo um desafio na cultura. A questão de fortalecimento de cultura, desenvolvimento de cultura, o remoto, eu sinto um pouco mais difícil. Eu, particularmente. O que você acha? Não, a gente tem que fazer mais esforço. E a gente tem que fazer, assim, esforço para garantir que o humano tem escuta. Porque se deixar, a tecnologia cobre todos os espaços e a gente não pode deixar de falar das pessoas. Então, esses dias a gente ainda estava falando do Daily Bot, que já vai substituir a Daily Meeting, que era, né, virtual, mas com todo mundo ali junto, trocando Qual que é o conceito? ideia. Daily Bot? Daily Bot é um chatbot que você vai respondendo as mesmas perguntas da Daily. Tá. É o que você fez ontem, o que você vai fazer hoje, e se você tem alguma coisa que tá te impedindo disso. Ah, beleza. Daí E você aí, põe no o dia bot, o próprio No dia bot seguinte, o bot recupera o que você fez ontem. Diz assim, esse ponto aqui, ó, você não fez não. Ó, então, aí, o que você vai fazer? Você vai descartar ou não fez? Eu disse assim, super legal, porque operacionaliza alguma coisa e te ajuda a planejar teu dia, a tua rotina, o que é super legal e acho que é um elemento fundamental para o trabalho remoto, né? Esse planejamento do dia, os teus entregáveis do dia. Mas e aí, o humano entra onde? Não vejo E, gente, vamos usar o 15 minutos lá, então, do Daily pra gente falar do humano. Isso. Que é super legal. Vamos falar, né? Pegar uma reunião de time lá, separar e as pessoas contarem um pouco da sua vida, dizerem, sei lá, alguma coisa estranha que aconteceu na sua vida, um fato tá inédito, pegando? o maior desafio que você já teve. Sei lá, fazer coisas que constroem relações. Porque o desafio, de fato, o desafio de inocular a cultura da empresa para todos, ele é bem mais difícil no remoto, porque a gente não vê as pessoas agindo e aqueles temas que, de fato, dizem o que é a cultura da empresa, a gente não vê muitas pessoas agindo daquela maneira, porque a gente não encontra as pessoas o tempo todo. Não é que nem a gente tá sentado ali, vendo no cafezinho a cultura se instalando ali. Tem pouco tempo disso. E eu acho que a gente vai precisar colocar isso. Essa camada dos encontros humanos que o cafezinho fazia antigamente, nós vamos ter que achar esse espaço da hora de falar da pessoa, do humano, do puxar um fio e entender o que está acontecendo com aquela pessoa, porque a gente não vê mais ela chorando porque ela está triste, porque tem alguma coisa pegando na casa dela. Na firma a gente via. Ela desligava um telefonema e em lágrimas saía, ou ele, por alguma razão. Isso as pessoas estão guardando. E a gente vai precisar encontrar espaço dentro da organização moderna, que virá um pouco mais para frente, né? Porque o moderno sempre está um passo para frente. Hoje é isso, amanhã é outro moderno, super moderno, new, sei lá o quê. A gente vai ter que falar de gente. Mas olha, só para pegar vai lá. Porque assim, é catastrófico essa questão de daily chat, por exemplo. Já me arrepiei aqui, sabe por quê? Vou dar minha opinião. Chatbot, daily bot.
Polêmica. Gente, eu achei bacana, hein? Eu me arrepiei. Sabe por quê? Porque assim, veja. Se arrepiou positivamente ou negativamente? Negativamente. Vou te dizer o meu ponto de vista. Eu vou falar de um lugar de quem está desenvolvendo software há 13 anos. Então, a gente está entregando para o mercado tecnologia. Nem tudo que é tecnológico é melhor. Quer ver um exemplo? A gente vai agora em restaurante. Aí eu saio com a minha esposa para jantar. Eu tenho 3 filhos. Então você imagina que o momento que a gente vai ter para sair para jantar é um momento assim, especial, né? A gente consegue tempo, alguém vai ficar com as crianças, vamos lá, energia, tempo, chega lá. Aí a gente senta na mesa, vai num lugar bom, chega na mesa. Ah, você lê o QR Code aqui, você pede o celular. Meu filho, se eu quisesse pedir o celular, eu tinha pedido o iFood de casa. A experiência, ela é sinestésica, é o ambiente. A gente compra, não a comida, não estou comprando o tempero só da comida, estou comprando a experiência. Chegar no lugar, ser atendido por um bom garçom. Aí eu pego um cardápio bem elaborado. Ô, amigão, qual que é, o que você recomenda? Não é assim? Então, assim, a experiência, ela é do presencial, tem que ser potencializada. Se eu for sentar num restaurante, e aí eu vou justamente ter que entrar no celular e ficar cada um, eu e minha esposa, cada um no celular pedindo aqui, para mim, a minha percepção, eu adoro tecnologia desde sempre, desenvolvo tecnologia, é de que se perdeu, nem sempre é melhor. Para a gestão do restaurante, não tenho dúvida. Para o garçom, não tenho dúvida. Para o dono, não tenho dúvida. Mas nem sempre a experiência do usuário vai ser enriquecida com mais tecnologia. Muito bem. Dito isso, vou trazer para a Daily lá. Dentro de metodologias ágeis, do Scrum, por exemplo, qual é o objetivo da Daily? É justamente a troca. É a troca. É você... Ana, como é que foi teu dia? Eu fiz tal coisa e travei aqui num ponto. Aí, opa, o Adeildo... Foi isso que você fez semana passada, Adeildo? Esse trecho de código lá? Você não achou um framework melhor? O Adeildo achou um componente que faz isso aí. Que legal. É um momento de troca, porque o dev está lá com fone, o dia todo só intimista lá, imergindo no código. É um trabalho de imersão, né? Ele não pode ser toda hora interrompido, ele perde a linha de raciocínio. E aquilo ali é um momento de troca, né? Então eu vejo mais importante as interações humanas na Daily do que o objetivo em si, que é falar, que é reportar. Reportar eu posso colocar lá o lançamento de apontamento de horas e está reportado, né? Então só pensando isso, né, para a gente colocar um tempero na nossa discussão aqui, nem tudo que vem muitas vezes para colocar uma camada tecnológica melhora. E aí que eu vejo essa dificuldade. Eu te perguntei da cultura porque eu sinto essa dificuldade aqui. Porque, gente, tem que dar um choque de realidade. Eu interajo mais com quem está aqui no dia a dia do que quem está remoto. Ok. Então aí eu tenho que me adequar à minha gestão também para ter os momentos de encontro, os touch points, que está remoto, tudo bem. Mas é natural. Eu vou tomar um café ali, eu troco uma ideia com a Jaque aqui, eu troco uma ideia com a Ana, que está sempre aqui, e acaba sendo ambientes de convivência. Então, eu tentando abstrair um pouco o que o cara do ex-Google falou, eu acho que é um pouco disso, porque a gente tem que ver o valor das relações presenciais e não dizer que o ótimo agora é o remoto, né? E tentar misturar isso e trazer um pouco do equilíbrio para isso tudo. Mas quando você falou do bot, eu me arrepiei. Mas você sabe, Márcio, eu 100% concordo contigo. Mas, assim, né, nessa questão da experiência que faz sentido para mim. Tem restaurantes que vão continuar trabalhando com o cardápio físico e provavelmente esse é o que você vai escolher. Mas no dia que você tiver com pressa, você não quer esperar o garçom vir ali, porque o teu objetivo é rápido. Ali o teu objetivo era slow. Aí vai ter o lugar do slow food e vai ter o lugar do fast food. Eu acho que essa diversidade que te permite, no dia que você tiver com pressa, não ter que pegar o cardápio, não ter que esperar alguém vir na tua mesa, porque o que você quer daquela comida é alimento e não experiência. Você quer, lógico, que seja saboroso, no preço que você quer, etc e tal. Ok, tem. O dia que você quer uma experiência desse tipo, você já sabe que aquele lugar não corresponde. Guardadas as devidas proporções, é igualzinho o trabalho. E acho que essa questão do bot, tudo tem um revés. Tem a parte que é reportar o trabalho, tá? E lógico que reportar, tive isso, etc e tal. Talvez em vez de ouvir, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro, eu parei aqui, talvez a gente vai pegar só as paradas e perguntar, gente, eu li aqui que o Márcio,
parou aqui, ó. Alguém tem alguma sugestão para o Márcio? E você vai discutir só o que está blocante. E não o reporte de tudo que foi feito, que faz uma daily que deveria ter 15 minutos, ter 30, 1 hora. Porque todo mundo quer falar tudo o que fez. Né? Em contrapartida, também acho que cria espaço, não para a gente produzir outras coisas mais, mas para a gente perguntar, e aí, gente, como é que vocês estão hoje? Tá tudo bem? Aí, conta alguma coisa louca que aconteceu ontem pra mim. Quem tem um troço diferente? Mas isso é legal porque, ou seja, no remoto, o que acontece na minha visão é que você tem que obrigatoriamente institucionalizar o que era desinstitucionalizado no ambiente. Porque você não é institucionalizado que você toma café com a galera, que você vai cruzar com ele no corredor. Mas no remoto, obrigatoriamente, você tem que institucionalizar. Que é tipo a galera que tem lá, tem o grupo lá, sei lá, no Discord ou no Slack da vida, tem a salinha do café lá, que tá institucionalizado, que você pode ir lá e falar, e quando eu tô lá, eu tô fazendo isso. Antigamente, no escritório, isso era tipo velado, entendeu? Então a galera, de novo, tem medo de institucionalmente eu estar no café. Porque no escritório eu não tô institucionalmente no café, eu tô trabalhando o tempo todo. E, na verdade, não tava, a gente sabe. Claro que não, e nem quando Só a gente tava dentro de uma reunião dentro da sala. Às vezes a gente ficava falando da vida. Quer ver, no passado, quando tinha internet, que a galera falava que era proibido ter acesso à internet nas empresas. A gente chegou a viver isso. Agora, bicho, você pode... Que se exploda a empresa, eu tenho meu celular. Lógico, então, né, a super internet banda. É minha, melhor que, às vezes, o Wi-Fi da empresa. E aí vem um insight para os RHs, né, que nos escutam aqui no podcast. Que é justamente assim, eu vejo muito RH pegando solução pronta e achando que já se encaixa com plug and play na realidade daquela empresa. Isso é uma coisa que nem me fale. Que é a tal do benchmarking preguiçoso. Então, né? o RH estratégico é você conseguir abstrair o conteúdo, realmente pegar aquilo que se aplica, pesquisar, verificar a cultura e trazer aquilo que serve, né? Porque as pessoas querem, às vezes, rapidinho plugar alguma coisa que funcione e não é assim que... E eu acho que vai ter, nessa linha que você está falando, a gente colocou agora mais distintivos de atração das pessoas com o fit que a gente quer. Porque você pode ter uma empresa que é full presencial e buscar as pessoas que amam trabalhar full presencial. Que né? querem interações, porque são que não super gosta, sinestésicos e que querem curtir aquilo. E tá tudo certo, como eu disse para vocês, assim, né? Falando desses 3 cases, as 3 empresas têm um índice de paixão pela empresa que é bem grande. Porque acho que tem densidade de gente bacana. Quando as 2 que estão remoto, quando tem os momentos de colisão presencial, é uma delícia. Sempre é um momento que tem trabalho, mas que tem muita troca. A gente já trabalhou, quem está em Curitiba vem para cá e quem não está no remoto. E a gente garantiu que todo mundo que estava no remoto poderia ter uma experiência dos trabalhos em equipe ali, porque a gente fez trabalho em equipe para estimular o físico remoto. A gente fez dinâmica de grupo físico remoto. Todo mundo tinha que ir para a farmácia, para um outro lugar, para coletar as mesmas informações. Então, todo mundo tinha que se deslocar na sociedade, etc. E tal. Então, acho, como o Adeildo falou ali, quando a gente não tinha internet e tinha isso, acho que a gente vai ter uma série de aprendizados nesse pós-pandemia severa, né? Porque agora a gente tem pandemia reticências, mas nesse pós-pandemia severa que vão ensinar a gente a trabalhar nisso, porém, como diz o Adeildo, que né, a gente está falando com os humanos. O RH que só trabalhar a tecnologia, que não encontrar os espaços onde o humano venha, porque não é a tecnologia que cria a conexão, são a experiência de vida, é o que aquela pessoa trouxe no arcabouço da sua vida. As experiências de uma vida, se a gente não tiver espaço para trocar as experiências de vida, as conexões não se dão. Seja no presencial, seja no remoto. As experiências elas não se davam naquele ambiente ou naquele nicho de trabalho. Pensa um telemarketing com 7.000 posições, cada um no seu cube, ali, né? Que a pessoa ficava o tempo todo ali atendendo uma ligação atrás da outra. A experiência, ela não se dava, a conexão não se dava naquela hora. Ela se dava na hora que a pessoa levantava para 15 minutos no café. Eu acho que os RHs de hoje
deste mundo hiperconectado, a gente vai ter que pensar como a gente conecta. Porque é além do trabalho. É além do headcount. É além, gente. E eu acho que o nosso trabalho é humano. O humano cria conexões, as experiências distintas criam produtos melhores. O desafio da organização ele se dará por tudo que eu aprendi tecnicamente e por tudo que eu vivi na minha vida. Mas se eu nunca tiver um espaço para falar disso, seja no remoto ou seja no virtual, produziremos raso. Sempre. Que show, que show. E aí, aqui eu acho que cabe a gente ir para uma pergunta aqui. Pergunta, Sérgio. Porque assim, não, na verdade, o propósito do podcast é discutir essas questões além do headcount, além da tecnologia, além do padrão do benchmarking preguiçoso, né? E uma das perguntas que a gente faz para todos os convidados é o que alimenta e enriquece a tua alma. E você entrou, agora você deu para ver brilho no olho ali, cara, nessa fala final aqui. Ai, gente, eu vou falar para vocês. A minha fé é o humano. A minha crença eu acredito, eu tenho uma visão, o mundo é cheio de problemas e desgraças, mas o meu copo, eu enxergo o mundo por ele meio cheio, tá? E nessa nova etapa aqui da minha vida, eu refleti muito sobre isso. E nessa minha crença no humano, apesar de tudo que ele faz de sacana e horroroso e maldoso, eu gosto de acreditar que a gente segue adiante porque a gente faz coisas incríveis quando a gente está junto. Então, quando eu penso no humano, eu passei muito tempo pensando o que é que me move hoje. E o que me move hoje é ajudar as pessoas a maximizarem sua potência, seja ela qual for, para o positivo e para o mundo. Eu acredito num mundo melhor que vem amanhã. Eu acredito que a gente vai ser capaz de juntos transpor os desafios mais loucos e audaciosos que a gente tiver pela frente, porque a gente quer seguir, porque a gente quer viver, que eu acho que sempre foi um desejo, né, da humanidade, seguir adiante. Então, meu papel nesse mundo, né, eu até brinquei que eu trabalho com human power, potência humana, maximização de potência humana. E maximizar de potência humana, enfim, é falar das coisas que nos fazem humanos também, não só do trabalho. Trabalho é maravilhoso, eu adoro trabalhar, mas não é a única coisa que me define, né? E para as coisas além, eu amo dançar. Balé, que é a minha outra conexão com o mundo. Balé é real, então? Ai, Que gente, bacana. eu sou apaixonada pelo balé, né? Mas eu também adoro trabalhar e esses encontros, sejam eles virtuais ou presenciais, acho que a gente pode criar profundidade, relação muito profunda, mesmo sem nunca ter se encostado. Pô, Ana, que show. A gente devia já ir pro final, mas ficou um ponto aqui, que é a questão da saúde mental. Porque tem muitos argumentos no sentido de que as pessoas estão sofrendo mais mentalmente em casa do que... E às vezes não tem acesso a mostrar isso. Mas o que as pesquisas agora estão mostrando é um efeito diferente. Uma boa parte das pessoas que não quer voltar para o full presencial é porque a saúde mental delas melhorou em casa. Então tem coisa aí também, né? Qualidade de vida das pessoas, muitas vezes equilibrando mais vida pessoal, profissional. Isso, porque não tem talvez aquela pressão toda que era o full presencial e chefe, ambiente tóxico, sei lá. Uhum. Acho que a gente sempre conviveu com ambientes, chefes, gestores ou empresas que tinham uma cultura muito abusiva. Isso não mudou na pandemia. Veja só, aquele que tinha um ambiente de alta pressão no presencial foi pro remoto. Até aumentou, né? Alguns aumentaram, outros diminuíram, outros ficaram longe do chefe, o chefe ficou menos abusivo. Acho que a gente pode encontrar pesquisa para justificar o posicionamento que a gente quiser, né? Sabe que número é sempre como é que a gente mostra ele. Então, tem uma pesquisa pró e uma contra. Eu acho que o ponto principal aqui é
a gente cada vez mais trabalhar para se sentir livre para as escolhas que a gente quer fazer. Seja presencial ou híbrido. Eu tenho que tolerar um chefe abusivo ou uma empresa abusiva. Mas por quanto tempo? Até eu me preparar para ir para a próxima. O mundo hoje tem muitas possibilidades. E eu acho que a gente não precisa ficar, entre aspas, sofrendo aquilo se a gente não quiser. Né? Sempre tem espaço para você mudar, fazer escolha que seja para a sua vida e que tenha relação com isso. E juntando a pergunta anterior com essa, eu acho que o trabalho, pode falar o que quiser nessa babaquice, o propósito ou aquilo que conecta a sua alma, aquilo que faz bem para você. O trabalho sempre esteve associado a coisas ruins e, para alguns, o trabalho é associado a coisas boas. Eu sempre acreditei no trabalho com este viés, que quando a gente faz o que gosta, quando a gente trabalha com gente que a gente admira ou com um propósito bacana, tudo fica mais leve. Né? Então, né, juntando o mundo anterior, né, com o agora, a conexão, o meu desejo de fato é que as pessoas possam cada vez mais fazer escolhas que façam sentido para a sua vida, que façam sentido para o jeito que você gosta de viver essa vida, seja ela remota, presencial, com a empresa do lado da tua casa ou com a empresa distante, e que você tenha muito espaço para ser humano ali. Que aquilo que vale para você possa valer para os outros também, que você possa trazer aquilo que está dentro da tua alma. Porque isso vai fazer com que o teu resultado seja diferente, o teu ambiente seja diferente, você vai poder influenciar os outros. Então, Show de bola, hein? Muito legal, muito legal. Work for Soul, né? Work for Soul. Isso aí. Ana, obrigado, viu? Pô, rendeu aqui, rendeu muito. Rendeu o papo, Esse né? Mas react eu foi sei bom. que vai ter mais episódios desse assunto, porque esse assunto aí, Ó, gente... aguarde cenas do próximo vai mais uns capítulo, 3, né? 4 anos até a gente Não, e estabilizar, né? A gente não colocou aqui a questão da tecnologia, porque a tecnologia não vai ficar parada. Vai vir o 5G, Claro que não, né? computação quântica, É. metaverso. E daqui a pouco vem o touch virtual, né? Vamos ver como é que vai ser isso. Ana, obrigado. Alô, Muito gente. legal. Gente, vocês ficaram até agora no vídeo, então não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like. E toda semana estamos juntos aqui no Work for Soul. Valeu, gente. Até! Tchau, tchau. Tchau, gente.